Ora, cá estamos para mais um Descomplica, Finanças para Todos. O meu nome é André Ventinhas. Se ainda não assistiram nenhum vídeo do canal, este canal tem o propósito de vos dar a entender como é que estão, portanto, os mercados financeiros e o funcionamento da economia no seu geral. É importante porque estamos a atravessar uma época em que as coisas não estão fáceis e é importante começarmos a ter entendimento sobre estes factos. Nos vídeos que estão para trás, os pressupostos que eu vos deixei, portanto, foi sobre a história do dinheiro, o funcionamento da história do dinheiro sobretudo, os ciclos económicos, o funcionamento desses ciclos, para vocês entenderem como é que funcionam os ciclos económicos. Hoje vamos falar de um pressuposto que é o que nos falta antes de partirmos para o processo de investimentos, que é a psicologia nos investimentos. Continuamos com as nossas frases. Saber que o que não sabemos é muito mais do que aquilo que sabemos. Nós não vemos o mundo como ele é, nós vemos o mundo como nós somos e nunca nos podemos esquecer que, em determinada altura, podemos ter de mudar de opinião porque surgem novas opiniões, novas ideias, novos factos e teremos, efetivamente, de nos adaptar a eles. Em relação à psicologia, portanto, John Bogle foi e será sempre um dos melhores, considerado um dos 4 gigantes do século XX. Juntamente com Warren Buffett, George Soros e Peter Lynch, ele fundou o grupo Vanguard. Aqui, claro que Warren Buffett, George Soros e Peter Lynch não tiveram nada a ver com o grupo Vanguard. O grupo Vanguard foi fundado por Bogle, que é o pai dos fundos indexados. Portanto, ele bateu-se contra a Wall Street por cobrar menos aos investidores e portanto, avançar para os fundos indexados, que são os chamados ETFs, que nós mais à frente vamos ver o que é um ETF. Eu aqui gosto especialmente do Bogle, do Warren Buffett e de Peter Lynch, são aqueles que seguem mais os meus princípios de investimentos. George Soros é mais um especulador e portanto, não faz tanto a minha linha de investimentos, o campo da especulação, mas sim o campo do investimento em si, em boas empresas. Conselhos importantes de Bogle antes de começar a investir. É importante nós termos estas fontes, estes conselhos, pessoas mais velhas em mente. Investe em ti próprio primeiro. Investir em ti próprio ao longo da vida é o mais importante. O tempo é teu amigo. Para o investidor comum, só a magia dos juros compostos, a paciência e o tempo vão gerar retorno. Existem muitos cursos na internet em que vamos ficar ricos de um dia para o outro, em que nos prometem mundos e fundos. Isso é tudo ilusão, isso é tudo parte do sistema, isso é tudo acordos com corretoras. Portanto, não se deixem cair nesse mundo fácil dos investimentos, porque não existe nada fácil e quem vos promete o paraíso de um dia para o outro é meramente ilusório. O impulso é teu inimigo. A emoção no jogo dos mercados é fatal. Aqui a razão impera. Ou seja, nós temos de ser racionais quando estamos a tratar de investimentos. Temos de ver como é que os ciclos estão a evoluir. Eu vou-vos dar um exemplo para vocês terem ideia. Neste momento as taxas de juros estão a subir. É obviamente que existe menos gente a investir nos mercados e os mercados estão em contração. Ou seja, esta se calhar é a época ideal para estar atento a uma possível entrada e pensar um pouco que os mercados estão em queda e poderão cair ainda mais. Depois, a gestão dos nossos dinheiros em si cabe a cada um de nós e temos de ser responsáveis por ela. O simples e o básico são bons conselheiros. 96% dos traders ou especuladores, como eu estava a falar de George Soros, perdem contra máquinas cheias de algoritmos e técnicos especializados.
Quem entra no mundo das opções, no mundo das obrigações, no mundo dos traders, quem entra neste mundo joga, isto é um jogo de soma zero, joga contra, portanto, equipas super especializadas que têm máquinas de ponta a trabalhar e, portanto, quase a maioria do cidadão comum que entra nesse jogo entra praticamente perdido, entre aspas. Atenção às taxas e comissões. Cada vez que compras, acrescentas património, se vendes, perdes valor em carteira. Uma coisa é acumular património, uma coisa é valor, outra coisa é dinheiro. Eu já vos falei sobre a diferença entre valor e entre dinheiro e vamos falar também mais à frente sobre isso. Nunca te esqueças do retorno à média. Um preço de um ativo bom, mais cedo ou mais tarde, regressa ao seu valor médio. Temos como exemplo o pêndulo, em que ele puxa para um lado e puxa para o outro a uma velocidade incrível, mas mais cedo ou mais tarde ele vai fixar-se no meio. Aqui pensemos, por exemplo, no cara ou coroa, a tirar uma moeda ao ar. Por vezes vocês podem calhar 3 caras e uma coroa, mas em 100 lançamentos, em 200 lançamentos, vocês vão ver que vai se equilibrando cada vez mais e que esse jogo vai ditar 50-50. Portanto, os ativos, depois desse jogo, entre aspas, dos traders e dos jogos de soma zero, aquilo que é o evoluir de uma carteira de ativos, mais cedo ou mais tarde, ela vai regressar à sua média. Temos aqui esta citação bíblica, então o último será o primeiro e o primeiro será o último. Mantenha o rumo. Definir uma estratégia e mudar de foco é fatal para o investidor. Manter o rumo é o conselho de Bogle. A nível monopólio para a vida, quando joga no monopólio, é importante ter dinheiro e ter património. Isto é um pouco sinónimo da vida. Se nós no monopólio não temos dinheiro e queremos conquistar muito património, para quem já jogou monopólio, se caímos na casa de alguém, não temos liquidez para pagar e depois corremos riscos. É sempre bom ter um bom fundo de maneio e ter alguma reserva para poder fazer face a dificuldades ou para aproveitar bons investimentos que surjam. Gerar riqueza a sério. Prosperidade pessoal e social andam de mãos dadas. Ou seja, nós não podemos levar uma vida super, digamos, de luxo e uma vida super proveitosa e querer, entre aspas, ir prosperando. Portanto, a nossa vida é feita de decisões e terá de ser, desse ponto de vista equilibrado, que poderemos, de alguma forma, ao cidadão comum, caminhar para a prosperidade e, por que não, para a própria riqueza. Diversidade, portanto, diversificar. Diversificar é a chave. Imaginem um jogo de futebol e um treinador entrar em campo só com avançados. É óbvio que não terminará aos 90 minutos com resultado positivo. Vai terminar o jogo com uma goleada. Aqui é o mesmo. Imaginem o guarda-redes com 30% em dinheiro. Temos talvez uma defesa em que ouro e títulos do tesouro serão alocados a uma determinada percentagem para nos dar robustez na defesa. Um meio campo, já podemos ter algumas ações mais defensivas, algumas ações mais ofensivas para nos garantirem estabilidade no meio campo. No ataque, por exemplo, imaginem umas criptomoedas ou umas ações a nível da tecnologia, que são ações que valorizam muito mais depressa. Este é um pouco daquilo da fórmula que nós vamos utilizar. É uma fórmula de carteira diversificada que se deia bem em qualquer tipo de contexto.
e que vá sempre segurando e mantendo o seu valor ao longo do tempo. Temos o break-even point, que não é nada mais do que o momento a partir do qual nós estamos a recuperar o nosso dinheiro e começamos a fazer dinheiro. Aqui, a análise de custo-benefício, a disciplina, a análise credenciada e a aprendizagem é a ordem em busca deste ponto a partir do qual se começa a ganhar dinheiro. Não pensem que isto são coisas muito difíceis. Basta saber fazer contas de somar, diminuir, multiplicar e dividir e nós estamos aptos para poder analisar um balanço, analisar uma demonstração de resultados e analisar uma análise de fluxos de caixa, que são basicamente 3 papéis que retiramos de uma empresa e para saber se essa empresa é boa ou não é boa, se está a gerar caixa e a gerar valor ou se não está a gerar caixa e não está a gerar valor. E, portanto, aquilo que nos vende é que isto são coisas muito difíceis e muito complicadas e elas não são assim tão complicadas e vocês vão ver que são, às vezes, mais simples que aquilo que nós imaginamos. Falta de liquidez e falência. Lá está, já falámos no caso do monopólio. Em última instância, se nos falta a liquidez, portanto, é preciso sempre arranjar quem nos empreste em troca de garantias e depois, com urgências e com credores mal intencionados e gananciosos, perdemos o nosso património e perdemos o poder de negociação. Daí a importância numa boa reserva de valor. O conhecimento da nossa ignorância é a nossa maior virtude. Portanto, temos de saber que somos ignorantes e temos de saber que temos de adquirir sempre mais conhecimento para saber melhor, para saber mais e para estarmos sempre melhor preparados. No equilíbrio entre o medo e a ganância existe o sucesso do investidor. Temos o medo, no fundo, normalmente onde um investidor vende tudo, infelizmente, e é aí por vezes onde terá de começar a comprar. Temos a ganância, onde o investidor começa a ver tudo a ficar rico, a economia a bombar, tudo a funcionar perfeito e normalmente é aqui que ele entra em jogo, quando já existe uma grande bolha e quando as coisas já estão quase que a arrebentar, é que o investidor entra. Normalmente o investidor comum compra no topo e vende no fundo e este é o jogo perdedor. Portanto, nós queremos aqui com o canal Descomplica Finanças para Todos ensinar como nos posicionarmos no equilíbrio entre estas duas emoções que nos levam por vezes a ter um comportamento de manada e é fugindo desse comportamento de manada que nós conseguimos disciplinarmos, conhecermos melhores a nós mesmos e conseguimos ter sucesso ao nível dos investimentos. Carreguem no like, carreguem nesse gosto, subscrevam o canal. Vamos começar a falar de investimentos na próxima sessão e venham comigo porque vão ver que vai valer a pena.